Olá pessoal, acho que a Aldaísa mandou uma pergunta aí no vídeo do vestibular, mas isso vale para o PAS também. A ideia é esclarecer para vocês sobre os tipos de itens que o Sebrasp costuma praticar nos vestibulares, tá bom? PAS UNB, mesma coisa. A prova sempre terá 4 tipos de itens. Itens tipo A, B, C e D, tá certo? Cuidado com o que vocês, às vezes eu vejo nas redes sociais o pessoal compartilhando coisas que não são verdades sobre os tipos de itens aqui, tá? Tem umas coisas que são besteira que falam por aí. Cuidado, eu estou aqui no Guia do PAS, Guia do Vestibular 2019, mas no Guia do PAS está escrito a mesma coisa, tá? Primeira coisa é você reconhecer esse item na prova, tá? Então eu vou falar do item tipo A primeiro. O item tipo A, pessoal, é aquele de certo ou errado, que normalmente vai consumir aí mais de 80% da sua prova, seja do vestibular, seja do PAS, normalmente é mais de 80%, ou seja, é ele que define quem passa e quem não passa. Basicamente é isso, porque ele é o que mais pontua, né? Não o que mais pontua, mas o que mais, se tem ele em 80% dos itens, se você, por exemplo, tem 100 itens na prova e 80 é desse aqui, isso aqui é decisivo na sua nota final, tá? Porque tem mais dele na sua prova, então quer dizer que quanto mais acertos você tiver dele, mais sua nota vai estar lá em cima, tá? E quanto mais itens você errar dele, pior vai ser para você, tá? Esse aqui, pessoal, os guias colocam o seguinte: no cálculo do resultado da prova, ao item tipo A, cuja resposta coincida com o gabarito, ou seja, esteja certo, é atribuído o valor positivo mais X, tá? Já vou falar o que é esse X. Ao item cuja resposta diverja do gabarito oficial, é atribuído o valor negativo X. Ao item deixado em branco ou com dupla marcação, no caderno de resposta, é atribuído 0. O que significa isso? Muita gente fala besteira aí, fala bem assim, se você acertar o item tipo A é 1, se você errar é menos 1. Não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Por quê? O próprio guia já fala que é X, é um valor X. Como é que é esse valor X? O que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Lá na escola que eu trabalhava, a gente fazia o simulado, já montava uma planilha de cálculo da nota muito parecido com a nota do PAS. Aqui, como é que funciona? Suponha que a minha prova tenha 90 itens tipo A, então itens tipo A. Ela tenha 2 itens tipo B, 3 itens tipo C e 2 itens tipo D. Tá? Um total de 100 itens. Quando eu atribuo esses pesos, x, 1x, 2x, 3x, eu vou calcular o valor desse x, que é esse x que vai ser o valor de cada item. Quanto que vale cada item, tá? O item básico, que é o item tipo A. Ele é a referência, o valor dele é o valor referência para os outros, tá bom? Então, numa prova com 90 itens, 90 tipo A, 2 tipo B, 6 tipo C, 2 tipo D, que normalmente é a proporção que nós temos, tanto no vestibular quanto no PAS, é mais ou menos isso. Você vai ter aqui, ó, vai valer 0,82. 0,82 vai ser o valor desse X. Então, quer dizer que se eu acertar aqui, ó, dependendo da prova, lógico, porque cada prova vai variar. Cada prova pode ter mais itens tipo A ou menos. Então, esse X ele pode ser maior que 0,80 e pode ser menor. Depende da quantidade. Cada ano, eles põem de um jeito. Então, esse X aqui, ó, seria... Se fosse justamente naquela prova ali, 0,80, se eu acertar, eu ganho 0,80, e se eu errar, eu vou perder 80. Basicamente isso. Se eu deixar em branco, não vira nada, não ganho nada, mas também não perco nada. E se eu marcar, porque lá tem o certo e tem o errado. Se eu marcar os dois, eu anulo o item, então eu não ganho nem perco, tá? Então, é isso que está dizendo aqui. É isso que você tem que ficar de olho, ó. Você pega um cartão resposta lá, né, na sua prova, vai ser alguma coisa muito parecida com isso aqui. Se você tem lá, por exemplo, o item era certo, você marcou aqui. Aí você falou, opa, peraí, não, mas eu queria ter marcado o outro, estou com medo de perder ponto, estou com medo de perder esse ponto aqui. Você pode anular o item, você pode marcar os dois, aí você vai ter esse item anulado. Você não ganha nem perde, tá? Agora, se o 2 aqui, por exemplo, a resposta era certa, você acertou, tá? Acertou, então você vai ganhar um X, que no caso ali do nosso cálculo deu 0,8 para aquele exemplo. Para a sua prova, cada ano, cada prova pode ser um valor maior que isso
ou menor que isso. Pode ser 0,78, 0,75, mais 1 é muito difícil, tá? Nunca vai ser 1, vai ser menos de 1, tá? Por conta da distribuição que é feita. Então, o item tipo A são esses itens que no seu cartão resposta vai estar aparecendo certo ou errado. Tipo A. Como é que eu reconheço isso na prova? Olhando aqui na prova, a prova inteira basicamente vai ser assim, ó. Você tem um item, por exemplo, a numeração, e você tem uma afirmação. Você tem a numeração, você tem a afirmação. Você tem a numeração, tem uma afirmação. Isso é um item tipo A. Seja na prova de língua estrangeira, seja na prova língua portuguesa ali, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma numeração e uma afirmação. A numeração do item, a afirmação. Numeração do item, a afirmação, que é assertiva. Isso é item tipo A, tá? Então, é o que mais você vai ter na sua prova, que é o que você normalmente não está acostumado. Então, por exemplo, aqui, ó, o item 13 é do tipo A. Perceba, ele falou bem assim, ó, o balé, a Sagração de Primavera, coreografado por Nijinsky e musicado por Stravinsky, pode ser considerado um marco da vanguarda expressionista da arte europeia. Certo ou errado? Então ele afirmou que é isso. Você vai ter que ter a capacidade de falar, será que isso é certo mesmo? Ou será que isso é errado? Aí você avalia e marca. Vamos supor, eu acho que é certo. Então eu marco aqui que está certo, venho no meu cartão resposta, tá? E venho aqui, ó, lá era supondo que era o item 4 aqui. Então eu faço a bolinha no certo. Marco a bolinha aqui no certo. Pronto. Isso é um item tipo A. É assim que você faz, tá? Então ele vai trazer uma afirmação, você vai no primeiro momento desconfiar dessa afirmação, sempre com o pé atrás, procurar um erro nela. Se ele não falou besteira, se você não achou um erro nela, provavelmente o item tá correto. E aí, então, você marca que está certo. Caso contrário, achou um errinho, errado, tá? Item errado. Na dúvida, deixa em branco, tá? Esse aqui não dá para chutar, porque esse item, como ele tem muito na prova, se você chutar demais e errar, né, e errar bastante, você vai comer todos os pontos que você fez. Então, se você acertar 10 e errar 10, você tira 0. Tá? Isso na língua estrangeira te elimina. Você não pode fazer isso na língua estrangeira. Você zerar na língua estrangeira ou tirar nota negativa, ou seja, errar mais do que acertar, você tá fora, já era. Por exemplo, eu errei 12, acertei 10. Quando você desconta, você fica com saldo negativo de 2. Então, já era, está eliminado. Tá? Isso só acontece na língua estrangeira, essa eliminação. Nas outras partes da prova, na prova 2 e prova 3, você só é eliminado se errar a prova inteira, se zerar a prova inteira, e não um pedacinho dela. No caso língua estrangeira, os 30 itens do vestibular, no caso do PAS, os 10 itens lá iniciais, zerou esses itens, já era. O restante da prova só se você zerar o resto da prova todinho. Se você zerar só português, só geografia, não tem problema não. Só matemática, não tem problema não. Agora, língua estrangeira, se você zerar, tá fora, eliminatório, assim como a questão lá da redação. Item tipo A, espero que esteja claro então. Esse X, se você acertar, você ganha o X, e se você errar, você perde um X, tá? Esse X, ele pode variar, então, como eu falei. Ele normalmente vai ser um valor 0, alguma coisa, tá? E nunca 1. Dificilmente vai ser 1. Item tipo B. O item tipo B de bola é resposta numérica. Você vai representar a resposta na forma de centena, dezena e unidade. Então, isso aqui só vai ter na prova de exatas, que tem cálculo que vai ter que ter um resultado numérico. Então, lá, o exercício vai trazer alguma situação para você fazer o cálculo e ali você vai responder de acordo com o que ele pedir lá para você fazer o cálculo e aí você vai apresentar a resposta no formato de centena, dezena e unidade. Eu vou mostrar para você aqui, vou pegar aqui uma prova do segundo dia para mostrar para você como é que isso aparece em prova, tá? Como é que eu localizo um item desse. A própria prova já te avisa quando é um item tipo B, tá? O item tipo B, aqui ó, normalmente é tipo B quando ele fala bem assim, ó, despreze a parte fracionária e tal, sempre é tipo B. Então aqui ó, o próprio enunciado já fala, ó, faça o que se pede no item 19, que é do tipo B de bola. B de bola, centena, dezena e unidade. É esse item aqui, ó, tá?
Como é que eu respondo? Ó, o item vai trazer, pedir para você fazer uma conta, aí quando ele fala assim, ó, após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária, o resultado final obtido caso exista. Isso aqui é um item tipo D, B de bola, aliás. Às vezes ele fala bem assim, multiplique o resultado por 100, multiplique o resultado por 1000, tá? Esse é um item tipo B de bola. O que que o guia fala? O item tipo B de bola, quando você acerta, você ganha 2x, ou seja, o dobro do valor do x. Esse x, como eu disse, é justamente o valor do item tipo A quando você acerta. Então pode ser 0,8, 0,9, 0,6, 0,7, depende do ano, tá? Então vai ser o dobro do que você ganha no item tipo A. Apesar dele valer mais que o item tipo A, você tem bem menos. Você vai ter uns 2, 3 no máximo na prova, nunca mais que isso. Muito raro ter mais que isso. Então, se o item, por exemplo, se o x aqui tiver valor 0,8, o dobro, você ganharia aqui, ó, 1,6, aliás, né? 1,6. Você ganharia 1,6 aqui se você acertar um item tipo B, tá? Se você errar, o próprio item fala, ó, no cálculo, né, daqui, você ganha o valor, caso conhecido com o gabarito é 2x, ao item em branco ou cuja resposta divirja, é atribuído o valor 0. Ou seja, se você erra esse item, você não ganha nada. Se você deixa em branco, também não ganha nada. Então o item tipo B compensa chutar. Se você não sabe, chuta. Porque você não perde nada se você errar. Então não compensa deixar em branco não, chuta, tá? Porque ele vale, ó, 2x. Então aqui vale 1x ou perde 1x. Aqui você ganha 2x, não perde nada, tá? Item tipo... Ah, e no cartão resposta, como é que fica esse item? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. É mais ou menos assim, ó, que vai estar lá no seu cartão resposta. Por exemplo, você fez o exercício, o cálculo deu 137. Como é que você marca? Você vai fazer uma bolinha aqui, não? 1, né, que é centena, uma centena. O 3, 3 dezenas. E o 7, 7 unidades, tá? Muito cuidado se por acaso a resposta for 48, for um número só de 2 dígitos. Quando a resposta for um número só de 2 dígitos, você tem que trazer para cá na forma de 3 dígitos. Como é que você faz? Põe o 0 na frente. Então vai ser 0, 4 e 8. Lembrando que tem que ser pintada a bolinha. Eu estou fazendo um X só para diferenciar ali. Assim que você marca um item tipo B de bola. Tá? Vai ter muito pouquinho na prova. Não precisa ficar alegre porque não vai ter muito não. Você vai ter uns 2, 3, máximo 4 ali, então é muito pouco. Mas se tiver, se não souber nada, se não souber fazer, chuta. Item tipo C. O item tipo C, ele até que aparece um pouco mais na prova. Você costuma ter aí 6, 4, depende muito aí. No caso do vestibular, uns 4 no primeiro dia, 4 a 8 no primeiro dia, às vezes 12, depende muito do tamanho da prova. No PAS, costuma ter só uns 4, no máximo. Acho que às vezes ou outra 4, 5, 6, né? Mas não chega a 10, nunca chega a 10, tá? Como é que funciona o item tipo C? O item tipo C, pessoal, se você acerta, você também ganha o 2x, ou seja, o dobro do valor do x. Que no caso do nosso exemplo, x é 0,8, deu 0,8, o dobro dá 1,6. Então aqui eu também ganharia 1,6. Ou seja, o item tipo B tem o mesmo valor do item tipo C. Só que tem uma diferença. Aqui, se você erra, você perde 0,667. Tá? Você perde esse valor aqui. Então, se eu acerto, eu ganho o dobro do x. E se eu perco, eu vou perder aqui 0,667 do x. Ou seja, eu vou perder um pouco mais que a metade do x. Tá joia? Então, vai ser 0,667 vezes o valor do x. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, esse item aqui, você até pode chutar, porque você perde menos. O item tipo A você não pode chutar de maneira alguma. O item tipo C até que você pode se dar ao luxo de tentar chutar às vezes, porque tem menos e porque a chance de acertar é maior, porque você tem 4 assertivas. Você tem A, B, C e D. É um item de múltipla escolha,
tá? Lá na prova, como é que aparece esse item? Exatamente aqui assim, ó. São esses que tem as bolinhas aqui, ó. A, B, C e D. Essa você já está acostumado a vida inteira. O Enem é muito parecido, só que o Enem é A, B, C, D, E. Os vestibulares normalmente é A, B, C, D, E. Aqui é A, B, C, D. Esse é um item tipo C, que você vai escolher uma opção correta ou marcar a opção errada, depende. Normalmente ele quer a correta. Então você vai marcar a filosofia de Nietzsche, em que há relação complexa entre a razão e o corpo, faz o quê? Tem caráter dualista, considera a razão, considera o corpo. Aí você vem e marca a opção que você considera correta. Então esse é um item tipo C de casa. Aqui nós temos um outro, ó. O trecho da carta de Pero Vaz Caminha é predominantemente o quê? Argumentativo, descritivo, injuntivo ou narrativo. Esse tipo de item na parte lá de análise textual é um dos que mais aparece no vestibular. No PAS também sempre tem nas 3 etapas, que é para você verificar a característica do texto, o que predomina. Não que o texto é totalmente argumentativo ou totalmente narrativo, mas o que predomina nele, tá? Então, isso é um item tipo C. No cartão resposta vai estar algo parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, parecido com esse 5. Você vai ter A, B, C, D para você marcar. Por exemplo, se a resposta correta for a B, eu marco aqui a bolinha no B, tá? Isso é um item tipo C de casa, tá? Se acertar, ganha o dobro do X. Se errar, perde 0,667 do X, ok? Tipo D, item tipo D. É o discursivo, D de discursivo. Se você acerta, você ganha 3x. Não é 3 pontos, é 3x. 3 vezes o valor do x, que oscila de prova para prova, mas sempre é um valor menor que 1, girando em torno de 0,7, 0,8. Tá? Então você ganha 3 vezes o valor do x, ou seja, esse item ele vale 3 vezes o valor do item tipo A. Tá? Não é 3 pontos. Se você acerta, ganha 3x, até 3x, porque aí eles vão corrigir, eles podem te dar um pouco menos, eles podem te dar até 3x, porque aqui ele pode te dar um valor parcial, por exemplo, 1,5x, 2x, porque aqui, como você vai escrever uma resposta aberta, a sua resposta pode estar mais ou menos no caminho e o examinador considerar parte da sua resposta. Então ele não vai te dar 3x, ele vai te dar menos. Às vezes ele pode te dar 0,8x, 2x. Se você acerta totalmente, 3x. Se você erra, não perde nada, tá? Ganha 0. Não perde nada. Então, assim, pode chutar o item tipo D? Com certeza. Você tem que escrever alguma coisa, fazer alguma conta. Esse item sempre ele aparece tanto nas exatas quanto em humanas. Ele vai pedir para você elaborar algum texto, escrever alguma coisa lá. Vamos voltar para a prova aqui para a gente ver como é que é um item tipo D. Tá? Vamos ver se a gente localiza um item tipo D aqui na prova. Eu até tinha deixado no jeito, ó. Normalmente é esse aqui, ó, que fica com as linhazinhas ou com um quadradinho já para você fazer um desenho. Então, ó, esse é um item tipo D. Como é que eu sei? Porque está escrito, ó, a própria prova já te avisa. Esses itens diferentes, o B, o D, o C, a prova te avisa qual é. Porque quando é tipo A, ele vai falar bem assim, julgue os itens. Então, quando é julgue, é tipo A, porque você vai julgar como certo ou como errado. Quando é os outros, ele vai especificar. Ó, esse é um item tipo D, esse é um item tipo C. Isso tudo está explicado na capa da prova. A capa da prova já explica os itens para você, tá bom? Então, aqui, ele pede para que você, então, identifique o filo e a classe pertencente aos indivíduos, os 2 indivíduos do desenho, né, que aparece no primeiro quadrinho da tirinha, descreva uma característica de sua morfologia externa e cite dois exemplos de animais dessa mesma classe que são parasitas de mamífero. É uma questão de biologia, falando dessa questão de filo, classe, aquela coisa toda. Sempre está na prova uma questão dessa. E aqui, dessa vez, foi um item tipo D. Ou seja, você tinha 10 linhas para dar os 2 exemplos de animais que são parasitas de mamíferos, você especificar a classe e o filo dos animais presentes no primeiro quadrinho, tá? Então é mais ou menos assim que você vai fazer. Então você vai escrever aqui, aqui na prova vai ser um rascunho, você vai transcrever para o seu cartão resposta. O seu cartão resposta dos itens tipo D vai ser um cartão menor assim, ó.
Vai ser um cartão menor e vai ter aqui, ó, item 114. Aí, então, lá no item 114, você vai ver que tem as linhazinhas, aí você vai fazer lá, rascunho, trazer para cá, transcrever para cá. Então, na prova, você vai receber o cartão resposta normal, que você está acostumado, tá? O padrãozão do primeiro dia. O cartão resposta que você está acostumado do segundo dia, lá no segundo dia. Você vai receber a folha de redação no primeiro dia e você vai receber a folha de itens tipo D. Aqui só tem um, mas você pode receber de repente duas folhas dessa com 2 itens em cada para você escrever. Aí aqui é a versão final, que é a versão que você vai entregar, que vai valer, que vai ser corrigida. Tá bom? Então é assim que funciona aqui os itens da prova, tá? O que você precisa saber? Você precisa saber, na verdade, que o tipo A você não pode sair chutando e que a prova quase inteira será dele. Então você tem que treinar muitas questões da banca de certo e errado para você se acostumar, se você não tem esse hábito. E o item tipo B também, você entender a lógica, e o tipo D. Porque o tipo C você já está acostumado, que é o de múltipla escolha normal, que a vida inteira você fez. Tá certo? Então é assim que a gente reconhece os tipos de itens. É assim, esses são os valores, na verdade os pesos que cada um tem. Então se você ouvir alguém falando, ganha 1, perde 1, não tem nada disso. Tá? É 1x, perde 1x, ganha 2x ou perde 0,667 do x, ou então ganha 3x. É isso que funciona. É assim que funcionam os tipos de itens para os vestibulares da UNB. PAS UNB e vestibular tradicional. É assim que tem lá. Nos concursos públicos, o Sebrasp só trabalha com o tipo A. Mas nos vestibulares, ele trabalha com todos esses tipos de item. E é essencial que você conheça, na hora de fazer as questões, resolver as provas anteriores, é importante que você se lembre da estratégia, tá? Normalmente os outros todos você pode chutar, mas o tipo A é perigoso porque ele desconta demais, né? Você acaba descontando ali, porque como tem mais itens, você tem mais chance de errar com ele, tá? Então cuidado com o tipo A. Só que também não vai deixar em branco metade dos itens tipo A, porque senão você não tem chance. A prova do primeiro dia, por exemplo, a parte lá, tirando a parte de língua estrangeira, na outra parte tem 120 itens. Certamente 100 itens serão, no mínimo, tipo A. Você não vai deixar 50 em branco, senão você não tem a mínima chance nessa prova. Você vai ter que criar um critério, você vai ter que estudar bem, criar um critério para você ir eliminando e aí tentando esmiuçar ali para tentar perceber algum erro ou tentar pegar alguma parte do item que te dê confiança para você marcar ele como certo. E tentar deixar aqueles que você não faz a mínima ideia por onde começa para deixar em branco, tá? Cuidado com isso também, beleza? Então a gente fica por aqui com essa explicação dos itens, dos tipos de itens aí, espero que a gente tenha esclarecido para você. Mais uma vez eu repito, não se preocupe com isso aqui, em valores, se preocupe em reconhecer os itens, mas não se preocupe com os valores. Isso o Sebrasp vai calcular para você. E quando você estiver fazendo a prova, você não vai saber quantos pontos você tem quando você sair dela. Não tem como, é impossível, tá? Então se preocupe em fazer a prova. Aí sim, fazer sua parte, fazer a prova. O Sebrasp corrige, calcula o ponto e você vai descobrir quando divulgar o resultado. Beleza? Abração para todos.